Trabalhe como se tudo dependesse de ti, mas confie como se tudo dependesse de Deus. Bom dia, pessoal, tudo certo? Christian Benetti falando aqui, ex-ateu, estudante da Bíblia. Vamos encerrar essa série aqui de Salomão no dia de hoje, ok? Vamos lá então, ó. Então, como a gente já sabe, Salomão ele acertou a vida inteira dele, tá? Mas ele errou no final, tá? Ele errou bem no finalzinho da vida dele, ele acabou errando, tá? Então assim, ó, a gente não pode confiar em nós mesmos, tá? A gente não confia em ti mesmo, tá? Porque assim, ó, enganoso é o coração do homem. A gente deve confiar sempre em Deus, tá? E não em nós mesmos, né? Porque enganoso é o coração do homem, tá? Ter fé é acreditar sem duvidar, tá? Ter fé é acreditar sem duvidar, ok? Mas a gente confia sempre em Deus e não em nós mesmos. A tua confiança ela deve ser sempre em Deus em primeiro lugar, tá? Não estou dizendo aqui que tu não tem que acreditar em si mesmo e tal, não é isso. Eu estou dizendo que a tua confiança tem que estar em Deus, né? Tem que servir a Ele e saber que Ele vai prover tudo, né? Claro que tu vai fazer a tua parte também. Tudo que for possível fazer, tu vai fazer. O que é impossível, daí é com Deus, tá? Desde que tu faça o possível, o impossível é com Ele, tá? Vamos aqui, ó. Em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 4 ao 6, tá? Vamos ler aqui comigo, ó. À medida que Salomão foi envelhecendo, ou seja, não foi do dia para a noite, foi à medida que ele foi envelhecendo, tá? As suas mulheres no plural, tá? Então eram muitas, o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, ou seja, ele era parcialmente só dedicado ao Senhor, e a outra parte era para os deuses das mulheres, tá? E o seu Deus, o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi, né? Davi tinha o coração segundo Deus, isso é o que diz a Bíblia, tá? Davi tinha o coração segundo Deus, mas Davi errava? Errava, com certeza ele errava, a gente já vai falar sobre isso. Então, ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, tá? Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi, tá? Então assim, ó, quando tu divide o teu coração entre Deus e deuses, né, ou até mesmo como Mamon, né, o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, aí Deus repugna isso aí, tá? Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, ou tu serve totalmente a Deus, ou tu confia totalmente em Deus, ou tu é uma pessoa morna, tá? Porque não é quente nem frio, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca, tá? Então com Deus não existe parcialmente, tá? Com Deus não existe parcialmente, ou é ou não é. É 8 ou 80. Então corrija a tua rota o quanto antes, tá? Corrija a tua rota o quanto antes. Se errou, arrependa-se, tá? O quanto antes. Quanto mais demorar, pior é, porque às vezes tu não sabe dia de amanhã. Salomão não se arrependeu, não corrigiu e veio a óbito e não deu tempo de corrigir, né? Deus, ele sempre vai lutar para te realinhar no teu propósito, tá? Ele sempre vai lutar por isso. Mas tu que decide para onde tu vai, né? As tuas decisões cabem a ti, tá? Tu quer servir a Deus, quer servir teu propósito? Então ouça o que Deus tem para ti e obedeça. O Salomão, ele não recalculou a rota dele a tempo, né? Como eu disse. Então, infelizmente, deu ruim para ele. Ele terminou mal a vida dele, né? Apesar de ter tido uma vida exímia, né? Exemplar, né? Sabedoria, riqueza, né? Prosperidade, enfim, conhecimento, alegria. No final ele errou. Só que ele, como eu disse, aqui, ó, como diz aqui em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4 ao 6. Ele errou, mas assim, ó, foi à medida que ele foi envelhecendo, tá? A gente já vai falar sobre isso aqui também. Então assim, ó, o que aconteceu com Salomão foi fruto da distração dele, tá? Foi fruto da distração, né? Como eu já falei em vídeos anteriores aqui,
quando o inimigo ele não pode te vencer, ele começa a te distrair. Porque quando tu tá distraído, aí ele consegue te vencer. Tá? Então assim, o Salomão ele estava distraído. O que aconteceu com ele, na verdade, foi fruto da distração. Foi fruto de ele ter amado a coisa errada, como eu falei no vídeo de ontem, né? Amou a coisa errada, de deixar para depois, né? De dividir a glória de Deus. Tudo esses são erros que não dá para cometer com Deus, tá? Mas se tu cometer, arrependa-se imediatamente, como Davi fazia. Davi errava, mas ele se arrependia imediatamente, e corrigia o problema e não tornava a fazê-lo, né? Esse é o segredo, tá? Então assim, ó, algumas lições que a gente pode tirar aqui sobre a vida de Salomão, tá? As distrações parecem bobas, mas atrasam a tua vida, tá? Então, como eu disse aqui, cuidado com as distrações, tá? Porque as distrações são o nosso inimigo, né? O diabo é ele te distraindo para poder te atacar, tá? Porque quando a gente está focado, quando a gente está servindo a Deus focado, servindo o nosso propósito, ele não consegue nos atingir. Aí o que ele faz? Ele tenta distrair a gente. E ele sabe exatamente o que usar para te distrair, né? Ele sabe o que te distrai. Então é isso que ele vai usar. Então é nisso que a gente tem que ser forte, né? Se por acaso assim, ó, tu parou de fumar cigarro por causa de Deus. Deus pediu para tu parar e tu parou. O que o inimigo vai fazer? Ele vai tentar te distrair com pessoas ao teu redor. Tu tá andando com pessoas que todas elas fumam e quando acende um cigarro te oferece, sabe, ou algo do gênero. Bebida alcoólica a mesma coisa, né? Tu tá saindo em eventos, tu tá saindo com amigos que bebem nesses eventos, né? Bebem para se divertir e sempre estão te oferecendo, sempre te empurrando bebida. Isso é a distração, tá? Se tu acha que tu não pode, tu não consegue lidar com essa distração, então infelizmente tu vai ter que se afastar um pouco desses ambientes, tá? E das pessoas também, tá? Existem problemas que podem ser evitados, né? Obedeça a Deus, então. Muitos desses problemas podem ser evitados desde que tu obedeça a Deus. Se ele disse para ti, não fume mais cigarro, não beba mais bebida alcoólica, pare de usar drogas, pare de ver pornografia, então tu tem que obedecer, cara. Eu sei que é difícil, mas assim, se tu obedecer a Deus, tu tem uma recompensa muito maior, 10 vezes maior, 100 vezes maior do que tu imaginou para ti, né? Então obedeça a Deus, obedeça a Ele. Se foi Ele que te pediu, cara, tem que obedecer. Não pode dar desculpa, eu tive recaída. Não, com Deus não é assim que funciona, cara. Tem que obedecer, tá certo? Eu sei que é difícil, mas tu tem que fazer o máximo, se afastar de ambientes que venham te dar distrações a respeito daquilo que tu tá obedecendo a Deus, tá? Como eu falei aqui anteriormente. Quem não tem visão de futuro não tem a mínima ideia do que plantar agora, tá? Se tu não tem a visão do futuro, como do que tu tá planejando para ti, tu não sabe o que plantar agora, né? Por exemplo, para Salomão, por que Salomão errou no final da vida dele? Porque para ele faltou plantar uma coisa, faltou plantar conselheiros. Se ele como ele era a pessoa mais sábia do mundo, talvez ele se achou no direito de que ele não precisava de nada nem de ninguém, né? Então acabou que, como ele não plantou conselheiros, para dizer assim, como Davi fez, né? Davi tinha o profeta, né? Que assim, o profeta, quando Davi estava se afastando de Deus, o profeta ia lá e cobrava dele. Davi se arrependia imediatamente. Talvez isso faltou para Salomão. Se ele tivesse dado autoridade para um conselheiro dizer assim, ó, se tu vê que eu estou me afastando do único Deus, então tu tem autoridade para vir e me repreender, né? Mas ele não fez isso, né? Muito provavelmente por causa que ele via que ele era a pessoa mais sábia do mundo, né? E ele disse, o que eu vou fazer se eu sou a pessoa mais sábia do mundo? Em quem que eu vou confiar, né? Para me repreender, né? Então provavelmente aí ele teve um pouquinho de orgulho nessa parte aí, não quis botar um conselheiro e acabou errando no final, né? Se ele tivesse um conselheiro para dizer, ó, tá se afastando de Deus, muito provavelmente ele pode ser que tivesse se arrependido, né? Mas infelizmente não tem isso na Bíblia, né? Não tem sinal de arrependimento de Salomão, não, tá? Então assim, ó, a semente, ela é opcional, tá? A semente que tu vai plantar, ela é opcional, tu planta se tu quiser.
Mas a colheita ela é obrigatória, tá? Ela é obrigatória. Se tu plantou, se tu decidiu plantar aquilo, tu vai colher, seja coisa boa, seja coisa ruim, tá? E às vezes, dependendo do que tu planta, tu pode colher em dias, semanas, meses, anos, décadas, tá? Então assim, ó, pense muito bem naquilo que tu planta. Cuidado com as palavras, principalmente, tá? As palavras são como pedra jogada na janela, né? Tu pode até pedir desculpa pra pessoa que tu quebrou a janela, mas já quebrou, já foi, né? Não tem o que fazer agora. Então, muito cuidado com as palavras. As palavras, elas têm um poder absurdo no mundo espiritual. Tá? Tem um poder enorme no mundo espiritual. Então, pense bem naquilo que tu vai falar. Pense bem. E na dúvida, fique em silêncio. O silêncio é a voz da sabedoria, tá? E o sucesso, então? O sucesso, ele é uma sequência de decisões tomadas na mesma direção. Tá? O sucesso é uma sequência de decisões feitas na mesma direção, né? Então, tu tem uma visão de futuro. Ó, eu sei o que eu quero cumprir meu propósito é X. Então, todas as decisões que eu vou tomar daqui para frente, elas são voltadas para o meu propósito, tá? Então, assim, se surgir uma distração, né? Aí eu decidi espalhar a palavra de Deus, eu decidi ser missionário, né? Agora, apareceu uma oportunidade de trabalho para mim, né? Dos meus antigos trabalhos, da minha antiga experiência, que tomariam meu tempo integral, né? E é uma oportunidade muito boa, que eu vou ganhar muito dinheiro, né? Mas eu decidi com Deus que eu ia ser missionário, que eu ia espalhar a palavra. E agora do nada surgiu uma oportunidade que eu esperei a vida inteira, né, para receber, né, uma oportunidade dessa de trabalho que eu vou ganhar muito bem, mas que vai tomar meu tempo integral. Eu lutei a vida inteira por essa oportunidade, ela não veio. Agora que eu decidi ser missionário, que eu decidi espalhar a palavra, aparece essa oportunidade. E agora? Isso é a distração do inimigo. Essa é a distração do inimigo. Muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo com essa distração, porque ela é muito tentadora, tá? Então, assim, se tu decidir uma coisa que Deus pediu para ti, fique firme nela, porque, como eu disse, Deus, ele tem um futuro reservado para ti que é 10 vezes, 100 vezes melhor do que aquilo que tu imaginou para ti. Aquela oportunidade de trabalho ali, que tu ia ganhar muito bem, ia tomar teu tempo integral, é uma oportunidade de trabalho que tu sonhou a vida inteira, ela não chega nem aos pés daquilo que Deus reservou para ti, caso tu faça aquilo, caso tu obedeça a Ele, tu faça aquilo que Ele te pediu. Tá certo? Espero ter sido claro nessa explicação aqui. Então, assim, ó, enquanto há vida, há esperança, tá? Enquanto houver vida, há esperança, tá? Salomão podia ter consertado o erro dele, podia, mas não consertou, infelizmente. Ah, mas eu estou muito velho, eu já tenho 70, 80 anos, o que eu posso fazer agora? Nunca é tarde para corrigir seus erros. Nunca é tarde, tá? Sempre há esperança enquanto houver vida. Então, Salomão, como eu disse, podia ter consertado, podia ter se arrependido, né? Só que assim, ó, depois da morte segue o juízo, né? Tudo que tu tem para fazer, faça com todas as tuas forças, independente da tua idade, né? Tudo que tu tiver para fazer, faça com todas as tuas forças, né? E obedeça a Deus. Para o além, que é para onde tu vai, não tem força, nem projeto, nem sabedoria alguma, né? Então, faça agora, faça com todas as tuas forças, faça em vida, porque lá no além, que é para onde todos vamos, não tem força, não tem projeto e não tem sabedoria alguma, tá? Então, assim, ó, faça bem feito, faça bem administrado, plante agora para colher lá na frente, ok? Para que tu termine bem. Melhor é o final das coisas do que o início delas. Palavras do próprio rei Salomão. Melhor é o final das coisas do que o início delas. Ele mesmo disse isso em toda a sua sabedoria e acabou que terminou mal, tá? Então, assim, ó, princípios bíblicos, eles não podem ser quebrados, tá? Princípios bíblicos não podem ser quebrados. Salomão, ele quebrou o princípio bíblico de adorar apenas a Deus, né? E ele cometeu esse erro no final da vida dele, que é pior ainda, né? Se tivesse sido no início ou no meio, né? Como foi o meu caso, que tipo assim foi ali pela adolescência, né? Que eu, na verdade, como eu já disse aqui em alguns vídeos, eu vim de família católica, né? Mas, assim, criança não sabe muito bem o que está acontecendo, né?
Mas quando eu comecei a ter discernimento, eu acabei me tornando ateu, né? E fui ateu ali da adolescência até os meus 25 anos, né? Então eu errei meio que no começo da vida, né? Então é muito mais fácil corrigir o problema quando é no início ou até mesmo no meio. Tu tá ali com 50 anos, por exemplo, e tu ainda tá cometendo esses erros, ainda há tempo, tu tem muito tempo ainda para corrigir isso aí. Claro, faça o quanto antes, né? Porque tu não sabe o dia de amanhã. Mas corrija teus erros, arrependa-se, né? Obedeça a Deus. Os princípios, eles são inquebráveis, são inegociáveis, são imutáveis e são atemporais. Eles valem para sempre, tá? A própria Bíblia, é um livro que ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã, tá? Sempre que tu pode ler o mesmo versículo várias e várias vezes, cara. Tu vai ler um versículo mês passado. Se tu ler esse versículo hoje, tu vai ter um novo entendimento sobre ele, tá? Porque, como eu disse, a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã, tá? Não há nada de novo debaixo do céu. Então, assim, ó, quem tu ama, tu obedece, né? Salomão amou as mulheres erradas e acabou sendo caindo, né, na tentação, né, na distração que era adorar os deuses delas, tá? Quem tu ama, tu obedece. O amor é maior do que a sabedoria. O amor tem muito mais poder do que a sabedoria. Então, com toda a sabedoria de Salomão, ele acabou amando as mulheres erradas e acabou se voltando para os deuses delas, tá? Então, cuidado com o que tu ama, tá? Muito cuidado. Principalmente o dinheiro, tá? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ser rico não é o problema. O problema é amar o dinheiro, tá? A sabedoria e prosperidade, elas estão já traçadas no teu destino que Deus separou para ti. A sabedoria e a prosperidade, tá? Por isso que tu não pode errar para se desviar. Tá? Se tu errar, tu tá se desviando do caminho que Deus separou para ti. Então, se tu for obediente a Deus, com certeza tu vai ter sabedoria e prosperidade já te esperando no teu caminho, ok? Então confie somente em Deus. Confie somente em Deus. Bota toda a tua confiança em Deus, tá? Que o dinheiro, prosperidade, sabedoria não tem valor nenhum se tu não colocar Deus em primeiro lugar, tá? Dinheiro, prosperidade, sabedoria só tem valor se tu colocar Deus em primeiro lugar, ok? Então é isso, pessoal. Encerramos aqui a série de Salomão. Peço que compartilhe esse vídeo com a tua família, com teus amigos, com teus parentes, tá? É muito importante para mim e para esse canal e para Deus, porque aqui a gente só fala da palavra de Deus, né? Só aquilo que está escrito na Bíblia, só aquilo que dá certo há mais de 2000 anos. Então, compartilhe, faça a tua parte. Certo, pessoal? Muito obrigado. Obrigado por ter assistido até aqui e tchau!